Fala pessoal, tudo bem? Desde que eu comecei o canal em julho mais ou menos, eu já prometi umas 3 ou 4 vezes fazer um vídeo sobre o cultivo das gardênias, então hoje eu tô pagando a minha promessa. Bom, quem viu os vídeos anteriores onde eu falei sobre a gardênia, me viu comentando que eu matei umas 4 ou 5 plantas até conseguir cultivar essa daqui com sucesso, então hoje eu vou explicar para vocês o que eu fiz de diferente e como isso afeta a planta. Como vocês podem ver, essa gardênia aqui está super saudável, então ela tem um monte de broto novo saindo, que são essas folhagens verde claras. Tá cheia de flor aberta, ela só tá um pouco feia porque choveu uns 4, 5 dias seguidos, mas tem umas 8 a 10 flores abertas e tem mais uns 10 a 20 botões aqui. Então, claramente o que eu tô fazendo tá dando certo, vou contar um pouco mais para vocês. Geralmente eu dou umas 2 chances para uma planta antes de desistir dela, mas eu insisti na gardênia porque o cheiro dela é muito bom, pelo menos particularmente para mim, é o melhor cheiro que tem entre todas as flores. Tem gente que gosta de jasmim, dama da noite, o próprio maracá de cheiro. Tem uma série de plantas com cheiro agradável, mas eu acho que eles são um pouco demais. Me causam um pouco de enjoo, se eu fico muito perto ou sentindo o cheiro por muito tempo. Mas a gardênia especificamente é um cheiro que para mim não enjoa. Eu posso ficar aqui, tá super forte o cheiro, porque tem várias flores abertas e tá batendo sol nelas. Mas não é um cheiro que enjoa, não é um cheiro que fica meio intoxicante igual o de outras flores que tem um cheiro muito forte. Então, a partir do momento que eu decidi que eu ia dar um jeito de fazer essa planta dar certo, eu comecei a pesquisar para entender o que estava acontecendo de errado. Explicando então o que sempre acontecia quando eu plantava uma gardênia. Ela já vinha da loja da floricultura, geralmente, com as folhas começando a amarelar, eu fazia o plantio, imediatamente as folhas inferiores começavam a ficar amarelas ou com manchas pretas de fumagina, que é tipo um fungo que forma nas folhas. Ela ia perdendo as folhas de baixo, os galhos de baixo iam ficando pelados, a brotação nova saía verde bem clara, a planta ia perdendo vigor, perdendo e acabava morrendo de uma hora para outra. E eu percebi também que as gardênias usadas em paisagismo, em jardim de prédio, nos jardins da cidade aqui, elas também nunca estavam com um aspecto saudável. Elas acabavam não morrendo, acho que duravam um pouco mais do que as minhas em vaso, porque a minha em vaso sempre morria, mas elas sempre tinham essa aparência meio doentia, elas sempre parecia que elas estavam prestes a morrer, nunca floresciam muito bem, sempre com esse aspecto amarelado nas folhas. E aí eu resolvi pesquisar porque não é possível que essa planta não vá para frente em nenhuma hipótese, né? Tem que ter alguma coisa que a gente está fazendo errado para ela não ir para frente. Pesquisei e descobri, então vou aqui quebrar em alguns pedaços para vocês. Começando pelo solo. A gardênia é uma planta nativa do leste asiático e ela evoluiu para se adaptar a solos ácidos. Algumas outras plantas com essa característica são o blueberry, por exemplo, a frutinha que eu tenho aqui, e as azaleias. A gardênia especificamente, além dela gostar de solos ácidos, é uma planta que tem muita necessidade de ferro e manganês. E o que acontece? Quando você faz o plantio num solo mais perto de neutro, com pH ali entre 6 e 7, ou até mais do que 7, a planta não consegue absorver os nutrientes. Então não adianta você adubar, você fazer a aplicação que for aqui de adubo no solo, o problema não é a falta de adubo, o problema é a dificuldade, ou na verdade a impossibilidade desse tipo de planta absorver os nutrientes quando o pH está alto, está acima do que ela gostaria. Esse é o principal motivo para as gardênias sempre estarem com as folhas amarelando e com esse aspecto meio de que ela está morrendo, prestes a morrer. E outra característica da gardênia que eu percebi é que ela tem uma necessidade de o solo constantemente úmido. Toda vez que eu deixava secar um dia ou dois, a planta não sofria, ela sempre recuperava, ela nem chegava a murchar, mas ela perdia uma série de folhas, as folhas amarelavam e caíam. Então, para endereçar esses dois problemas, da acidez do solo e da necessidade dela de umidade constante, eu procurei um solo à base de turfa e encontrei esse aqui da Carolina Soil. Essa marca aqui, quem acompanha o canal já me viu usando em outros, no plantio de outros vasos, mas esse saco aqui, esse solo aqui é diferente do que eu costumo usar. O substrato que eu costumo usar, ele é de turfa misturado com perlita, vermiculita, às vezes casca de arroz, e o pH dele geralmente é perto de 6. Esse aqui não, esse aqui é turfa pura, posso até mostrar para vocês. Não sei se dá para ver bem na câmera, mas ele é bem preto. E a turfa pura, ela absorve e retém muita água, então ela tem a drenagem um pouco pior do que os outros, mas é o que essa planta precisa. E o pH é mais ácido. O pH da turfa nativo é super ácido, eu nem sei dizer qual é, mas esse aqui é corrigido para 5. Então o pH desse solo aqui é 5, enquanto o pH do solo que eu uso, do substrato que eu uso para as outras plantas, está mais perto de 6.
O uso do substrato com pH correto é o passo essencial para você fazer a gardenia para frente. Qualquer outra coisa que eu falar posteriormente aqui no vídeo não vai fazer sentido se você não resolver esse problema primeiro. Se você não encontrar esse solo, eu encontrei na internet, eu precisaria até procurar, vou procurar e colocar o link aqui para vocês, caso alguém queira comprar online. Mas se você não encontrar especificamente esse substrato para comprar, eu sei que procurando em lojas tem uma série de outros substratos com um pH próximo disso. Eu sei que a Allgarden é uma marca que, se não me engano, vem de Olambra. Ela tem um substrato para vasos e floreiras com pH 5.8. Então qualquer coisa entre 5 e 6 é levemente ácido e já é suficiente para você usar nas gardênias. O pH do substrato geralmente está impresso no verso do pacote, da embalagem. Nem todo substrato tem essa informação, então se não tem, provavelmente o pH é mais perto de 7, que é o padrãozão ali. A maior parte dos substratos que você compra tem esse pH. Eu fiz o plantio dessa planta aqui usando exclusivamente esse substrato à base de turfa. Ele realmente retém muita umidade, pode ficar dias sem chover, eu coloco o dedo aqui, ele ainda está úmido, mas é o que a planta gosta. E tem uma vantagem, ele mantém, apesar dele ficar muito úmido, ele não vira uma argila ou um substrato denso. Ele continua bem aerado, então ele está sempre úmido, mas com circulação de oxigênio, e parece que isso é o que ela gosta para desenvolver bem as raízes e manter a planta saudável. A partir do momento que você usa o substrato certo, com o pH ácido, o segundo ponto para se preocupar é o que eu comentei mais cedo, é a alta necessidade de ferro dessa planta. Então primeiro, eu faço a adubação nela a cada 15 dias, e se eu não faço adubação, eu percebo imediatamente os sintomas de falta de adubo nela. Ela começa a perder um pouco de vigor. Eu uso um adubo 20-20-20, eu posso colocar um link aqui na descrição do vídeo que eu fiz sobre adubação, mas é um adubo tradicional NPK 20-20-20 a cada 15 dias. Porém, nela eu faço um complemento com ferro, é o ferro quelatado, que é esse aqui, vou mostrar para vocês. Ferro EDDHA 6%. Esse ferro aqui é um ferro, você poderia usar um ferro EDTA, tem outro tipo de ferro, mas esse aqui é o que eu já tenho aqui na mão, fácil. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço, mas basicamente eu pego aqui, tem uma colher medidora de meia colher de chá, eu vou pegar essa colher, encher, vou colocar aqui num pote medidor de 1 litro, e agora eu vou pegar a mangueira para encher de água. Vocês vão reparar que a solução é uma solução que fica bem vermelha. Ela tem cor de ferrugem ou cor um pouco de sangue, porque o nosso sangue tem muito ferro, né? Ela parece que vai manchar tudo, mas na prática aqui eu nunca vi ela manchar. E eu faço a aplicação desse ferro a cada 15 dias também, então eu alterno. Eu faço uma aplicação de adubo numa semana, a de ferro na outra semana, e aí espero 2 semanas, faço adubo e faço ferro. Eu faço isso constantemente e eu percebi que faz muita diferença no vigor da planta e também na coloração das folhas. As folhas ficam muito mais verdes, verde mais escuro, mais intenso, quando eu faço a aplicação desse produto aqui. Então eu vou mostrar para vocês, deixa eu mostrar de perto. Vocês podem ver, é uma cor bem escura. Se você olhar a espuma aqui, a espuma é avermelhada, não sei se vai dar para ver direito. E agora eu vou aplicar na planta. Então, recapitulando aqui, eu faço essa mistura, meia colher de chá para 1 litro de água, aplico esse litro inteiro na planta de uma vez só e repito a cada 15 dias. E por último, eu vou falar das pragas que afetam a gardênia. Se tem uma planta que eu tenho certeza nesse terraço que se eu olhar e começar a olhar de perto vai ter pragas, é ela. É incrível, eu não sei o que acontece, mas ela atrai todo tipo de coisa, principalmente cochonilhas e moscas brancas. Por um tempo eu tentei tratar isso com óleo de nim, só que com aplicação recorrente de óleo de nim, que é o que você precisa para uma planta que está constantemente sob ataque, acabava que as folhas começavam a ficar meio melecadas e isso depois de um tempo não saía mais. Então a folha ficava inteira grudenta, grudava sujeira. Então eu comecei a procurar alternativas e encontrei esse produto aqui chamado Actadul. É um controle biológico usando 2 tipos de fungo. Um fungo se chama Bovéria baciana e o outro fungo se chama Metarrhizium anisopli, alguma coisa assim. Depois eu coloco o nome na tela para vocês. Mas são 2 fungos que você aplica por contato nos insetos e eles matam o inseto de forma natural. E aí depois que o inseto morre, em condições ideais, os esporos desses fungos contaminam outros insetos que estão no redor. A Bovéria baciana funciona muito bem para insetos sugadores de seiva, ela funciona muito bem nas cochonilhas, e o Metarrhizium funciona muito bem para as moscas brancas. Então esse produto aqui que mistura os dois
consegue acabar com ambas as pragas. E aqui eu faço uma aplicação preventiva, basicamente. Eu nem espero ver sinais de inseto, porque eu tenho certeza que a planta está sempre com alguma cochonilha em algum canto. Então eu a cada 15 dias também misturo mais ou menos 10 ml desse produto por litro. É bem mais do que a sugestão. A sugestão acho que é 2 a 3 ml, mas eu percebi que em concentração mais alta o produto funciona muito melhor. Eu misturo isso em 1 litro de água e borrifo a planta inteira, em todos os locais, inclusive no nó entre as folhas, no espaço entre as folhas é onde as cochonilhas se escondem. Depois eu vou mostrar aqui de perto. Toda vez que está saindo uma folha nova da gardênia, ela tem a folha antiga meio que encobre o caule que está formando e as cochonilhas se escondem entre o caule e essa folha nova. Então é difícil o produto atingir se você não aplicar muito de perto com bastante atenção. Esse produto não é um inseticida químico, então ele não mata o inseto imediatamente, ele age por contato e demora um tempo para fazer efeito. Se está fazendo frio, demora 10, 15 dias para fazer efeito, e no calor, 3, 4, 5 dias para fazer efeito. Mas você vê, tem uma redução significativa na população dos insetos, e ao mesmo tempo você não está matando abelhas, você não tá causando os problemas que os inseticidas tradicionais causam. Uma coisa importante é que eu só faço aplicação à noite, quando não tem polinizadores voando, e aí até amanhã do dia seguinte, os próprios fungos já dispersaram e a radiação UV, né, quando começa a bater sol, termina de eliminar os fungos que sobraram ali na superfície, então ele não afeta as abelhas, por exemplo. Bom pessoal, como vocês notaram, acho que eu não preciso nem falar, a gardênia é uma planta de altíssima manutenção, então você precisa usar o substrato certo, fazer a adubação recorrente, fazer a aplicação de ferro e tratar ataques constantes de cochonilhas principalmente. Eu geralmente evito esse tipo de planta, mas eu gosto muito do cheiro dela, então acho que como eu tenho uma só, vale a pena fazer esse esforço. Aí você precisa decidir se para você vale a pena ou não. O que eu percebi se você não faz tudo isso, a planta acaba morrendo. Pode demorar 1 mês, pode demorar 6 meses, mas você acaba perdendo a planta, ou ela sobrevive, mas fica naquele estado constante de quase morte, onde ela está sempre com aparência, com aspecto ruim, e com pouca flor, e aí acaba perdendo o sentido de você ter uma planta que a graça dela é a flor, o cheiro dela, e você não pode aproveitar. Um ponto que eu não comentei se você quer plantar ela no solo, aí você teria que acidificar o solo, e aí eu não me arrisco dar instruções para isso, dá para usar acho que enxofre, mas assim, eu não tenho detalhes, aí vocês teriam que consultar alguém com mais experiência em canteiros. Eu preferi cultivar, na verdade aqui a minha única opção é cultivar em vaso, mas em vaso é muito mais fácil você controlar o pH porque você consegue usar um substrato da sua preferência. Eu vou colocar na descrição do vídeo todos os produtos que eu comentei aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida adicional, pode deixar nos comentários que eu respondo. O vídeo então fica por aqui, um vídeo um pouco mais curtinho, mas eu prometi que ia falar sobre a gardênia e o que eu fiz para fazer ela dar certo. Vocês podem ver que funciona, ela tá super bonita, bastante florida. Se vocês gostaram do vídeo, lembra de deixar uma curtida porque ajuda bastante o canal, e até a próxima. Valeu!